Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio dos Feitos de Deus na vida de Ana. E eu estou muito feliz. Onde está acontecendo esse primeiro episódio? Em Blumenau. Foi o Senhor que quis, foi o Senhor que escolheu, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes. Eclesiastes, eu amo essa passagem. E eu estou com o pastor Jean. Amém. E a pastora Alexandra. Amém. E os feitos de Deus. Hoje, os feitos de Deus na casa de Hebron. É uma honra estar aqui com vocês. Vocês são presentes para mim. E a primeira pergunta vai com muito amor, com muito carinho. Porque eu admiro muito vocês. Esse amor que Deus colocou no meu coração é a segunda vez que nos encontramos, não é isso? Verdade. Isso. Como nasceu Hebron, pastor Jean? Como nasceu Hebron no coração de vocês? Então, Ana, também expresso a minha alegria, a minha gratidão ao Senhor, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que Ele agendou esse dia, Ele agendou esse momento, e a gente já consegue sentir a presença de Jesus e do Espírito Santo aqui conosco, sabe? Eu estou muito feliz também por esse momento, e falar de Hebron é falar de algo que nasceu no coração de Deus. Lá na minha adolescência, porque eu sou alguém que cresci no Evangelho, desde muito novinha, experiências com Deus, e lá na minha adolescência, foi quando o Senhor me deu a primeira visão de Hebron. Ana, até então eu não tinha noção do que seria Hebron, mas o Senhor me levou até um lugar, me levou até um jardim, e naquele jardim já estava nascendo a casa de Hebron. Então, entre muitos detalhes dessa história, entre muitos detalhes que o Senhor foi desenrolando ao decorrer da minha vida, hoje eu estou vivendo, literalmente, os feitos de Deus dentro do seu propósito para as nossas vidas. Os feitos de Deus na casa de Hebron. Um minuto, para quê? Para silenciar o mundo e ouvir a voz de Deus. Porque nós hoje estamos comemorando o aniversário do pastor. É verdade. Pastor, a sua intimidade com o Espírito Santo é muito linda. E o Senhor me mostrou isso desde a primeira vez que nos encontramos, que em outro momento, outro podcast, falaremos sobre isso. Sim. E quando eu cheguei em Hebron, eu senti a presença do Senhor. Eu senti a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E me chamou muita atenção a sua intimidade com o amigo Espírito Santo. Nos fale um pouco dessa sua intimidade, desse seu amor, do seu amigo Espírito Santo de Deus. Bom, falar do Espírito Santo é algo que mexe muito com a nossa estrutura, sabe? Porque Jesus disse que o mundo não conhecereis, mas vós conhecerão o Espírito Santo de Deus. Então, no meio do Evangelho, como a gente ensina, tem até no meio do Evangelho muitos que ainda não conheceu verdadeiramente o Espírito Santo. Conhece Jesus, da fala de Jesus, de tudo que Jesus tem passado, de tudo que Jesus tem sofrido para nos dar o direito da vida eterna. Mas sobre relacionamento e intimidade com o Espírito Santo, muitos ainda não conhecem. E eu dou graças a Deus e gratidão ao Senhor por ter essa intimidade, conhecido o Espírito Santo de Deus verdadeiramente. Porque Jesus, ele fala lá, a palavra do Senhor, que lá em João 20, quando ele morre, né, e depois ressuscita após os 3 dias, a Bíblia diz que ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo de Deus. Então Jesus já veio, né, de uma forma diferenciada, né? Ele já era cheio do poder, mas foi dado todo o poder para ele. E quando ele sopra o Espírito Santo, que até então Pedro tinha negado
Jesus. Mas a partir daquele momento que teve encontro, nunca mais. Agora eu te dou a minha vida por ti. E quando eu conheci o Espírito Santo para mim ele é tudo. É o meu consolador. Aleluia. Ele é aquele amigo quando a gente precisa de um conselho, né? De uma direção. Porque o teu verdadeiro amigo, ele vai querer ver o teu bem, e ele vai ficar feliz com o teu sucesso. E o Espírito Santo, assim, ele quer que você trilhe o caminho dele, porque o caminho dele leva às coisas boas desse mundo. O caminho do Espírito Santo, seguindo os passos dele, a gente direcionado por ele, a gente não sofre. Não. A gente não fica doente. Porque ele está dentro de nós. Nós somos tricotomia, corpo, alma e espírito. E por que o espírito? Para se conectar ao Espírito Santo sobre o nosso espírito. Então é essa intimidade que eu falo. Então quando eu aprendi a conhecer o Espírito Santo, Ana, ter essa intimidade, esse relacionamento, parece loucura se a gente for falar. As experiências, porque Paulo diz, né, que é loucura para o homem, mas para nós é poder e revelação de Deus. Ou seja, o Espírito Santo fala. Conseguimos ouvir a sua voz? Sim. Abraão ouviu. Moisés ouviu a voz de Deus. Daniel, o anjo, apareceu para ele. Então tem vários relatos na Bíblia sobre a voz do Espírito Santo clara. Então quando o crente aprende a ouvir o Espírito Santo e deixar ele guiar os nossos passos, é diferente. Porque quando o homem toma uma decisão própria, ele não ora, ele não busca, ele está dizendo assim, eu não preciso de ti e eu faço conforme a minha vontade. Quando o homem toma decisões por ele mesmo e não consulta o Espírito Santo de Deus, ele está dizendo assim, ó, eu não preciso da tua ajuda. Aonde o homem quebra a cara lá na frente, onde paga um preço por ter escolhido mal. Mas quando a gente decide orar, conversar com o Espírito Santo de Deus, falar com ele no profundo, Espírito Santo, o que eu faço nesse momento de dor, nesse momento de aflição ou nesse momento de socorro? Aí sim, ele move os céus por mim e por você, porque ele nos ama e ele quer nos abençoar. Então, quando eu conheci o Espírito Santo, Ana de Deus, eu aprendi a amá-lo a cada dia, a respeitá-lo a cada dia, ao ponto de dobrar o joelho e quando sair da oração, pedir licença se for tomar um copo d'água, se for ir no banheiro, Espírito Santo, licença, porque eu estou voltando. Que lindo, pastor. Quando alguém entra no exército como soldado, ele bate continência. Não é? Não é assim que funciona? Quando vai diante de um juiz, não vai de qualquer jeito, tem que ir apresentável. Não pode ir de chinelo de dedo, não pode ir de bermuda, sabe? Não estou aqui pregando sobre, né, as vestimentas, mas por que na igreja, estando o Espírito Santo de Deus lá dentro, as pessoas não batem continência para ele? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Dobra o seu joelho. Aleluia. Conversa com o Espírito Santo e aprenda a ter uma verdadeira intimidade. Então eu digo para todos vocês que estão ouvindo esse podcast nessa manhã, se você construir um relacionamento com o Espírito Santo, a tua vida vai ser diferenciada. Eu creio. E ele toma conta da tua vida. Amém. Ele faz o extraordinário acontecer. Ele te direciona, ele te guia. Ele diz, vai por aqui, agora vem por aqui. Ele direciona a nossa vida. Pastor, as maiores dúvidas. Muitas pessoas perguntam, como ouvir a voz de Deus? O meu ministério, os feitos de Deus na vida de Ana, cura e libertação para mulheres, corações feridos. Eu treino para as mulheres para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, esse direcionamento. Como o senhor entende esse trabalhar dentro de Hebron? Para que as pessoas, elas acreditem num Deus vivo, num Deus que tudo pode fazer, num Deus que fala. Porque muitas vezes os corações estão duros, fechados. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para semearmos na vida dos outros. O senhor, como pastor de ovelhas,
O Senhor sabe o que passamos, o que sentimos, muitas vezes, porque lidamos com pessoas de corações fechados, que a gente quer entregar o melhor para ela, mas elas não sabem o que a gente passa no mundo espiritual. Verdade. Porque, querendo ou não, você não acreditando, existe um mundo espiritual. O natural e o espiritual. O natural você luta com as suas armas, com as suas mãos, mas no espiritual é com as armas do Senhor. É o Senhor, é direcionamento, é você entregar tudo que você tem. Como o Senhor enxerga esse trabalhar do Senhor na sua vida, na vida da pastora, em Hebron? Eu quero ouvir de vocês dois, como o Espírito Santo direciona vocês, fala ao coração, o que vocês sentem, porque vocês hoje são meus pastores, o Senhor é meu pastor porque foi o Senhor que escolheu. Eu moro em Recife, vejam, eu estou em Blumenau, mas há 2 meses o Senhor falou comigo, tem poucos dias, e disse: eu estou dando o teu pastor. Tem um propósito, eu não sei, mas nós vamos saber lá na frente. Por favor, pastor, a palavra é sua. Essa pergunta é muito sábia. Essa pergunta, ela traz uma revelação profunda, né? Ou um segredo, um mistério, ou uma receita, né? Para a minha e a vida de todo mundo que está ouvindo. Como impede de ouvir a voz do Espírito Santo? As distrações do mundo. A cabeça ocupada. A cabeça cheia, transtornada, preocupada, ansiedade, medo, dúvida, preocupações. Isso traz distrações. O Espírito Santo quer que a gente se esvazie de si. A nossa mente tem que estar vazia. Eu vou contar algo que é até engraçado, mas eu costumo dizer na igreja, na casa de Hebron, que a oração é tipo quando a mulher vai fazer o feijão, cozinhar o feijão, ela bota lá na panela de pressão, liga o fogo e deixa lá. Eu acho que uns 30, 40 minutos fica silenciosa. Depois dos 40 minutos começa... E começa depois a sair o cheiro do feijão. Contagia toda a casa. O Espírito Santo, quando a gente vai orar, se conectar com Ele, não é de imediato. Nós temos que estar em silêncio para Ele poder falar conosco. Então, primeiro, agradece. Louva o Senhor. Adora o Espírito Santo. Ele é bom, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Depois, gratidão por tudo. Gratidão por tudo que acontece na tua vida. Aí depois você começa a orar, a fazer as tuas petições. E depois, ficar em silêncio. Por isso que a oração, Ana, ela não pode... Claro que 5 minutos Deus ouve, o Espírito Santo ouve, 5, 10, 15 Ele ouve. Mas quando tu quer ter um relacionamento profundo, até os grandes estudiosos, homens de Deus, às vezes é mais de 1h30, 1h40 minutos para tu começar a sentir Ele. Por quê? Tu tá com a cabeça cheia do teu trabalho. Precisa se esvaziar. Esvaziar. Aí quando você chega, começa a orar, esvazia, aí você tem que ficar o quê? Em silêncio. Como, pastor, eu não vou falar nada? Não fala nada. Só diz: Espírito Santo, eis-me aqui, eu preciso ouvir a tua voz. Aí, Espírito Santo, eu estou orando pelo fulano. Me dá uma resposta. Silêncio. Ele vai falar. Aleluia. Daqui a pouco é só ele que fala e você só fica ouvindo. É algo lindo e maravilhoso. É um alinhamento com o Espírito Santo para que ele nos entenda. A gente entrega as nossas vontades, os nossos anseios, mas precisa ter esse alinhamento. Sim. Para que ele entenda que nós temos os nossos sonhos, mas nós precisamos entender também os sonhos de Deus. Para que esteja alinhado, porque muitas vezes eu estou lutando por algo que eu acredito que é bom para mim, mas os sonhos de Deus são melhores que os meus. São bons, perfeitos, agradáveis. Exatamente. Queres uma palavra profunda? Quero. Marta e Maria. Amo. Amo, amo. Ama? Marta estava distraída. Marta queria agradar a Jesus de alguma forma. Mas Jesus só queria que ela estivesse nos pés dele. Aleluia. Marta, essa palavra é muito forte. Marta, quando ela decide se ocupar para fazer as coisas para Jesus, alimentar Jesus, seus discípulos. Mas Maria estava lá aos pés. Que cena maravilhosa. Que dia grandioso.
que Marta e Maria tiveram de Jesus adentrar a sua casa, o seu recinto. Mas Marta estava ocupada. A cabeça dela estava cheia com preocupações. Mas Maria escolheu a melhor parte. E quando Marta quis chamar a atenção de Jesus por causa de Maria, ele disse: Marta, 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 estás preocupada com tanta coisa. Porém, Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Relacionamento, intimidade, a ponto de logo na frente gastar todo o dinheiro de um ano com um nardo mais caro para jogar aos pés de Jesus. Intimidade leva ao milagre. Após isso, ela viu o milagre de Jesus curando, libertando Lázaro da morte. Porque ele estava morto, mas ela teve um relacionamento lá atrás com Jesus. Aleluia. Ela sabia quem era Jesus. Aleluia. Ela conhecia Jesus de verdade e teve uma intimidade, um relacionamento, e ninguém conseguia mais tirar. Lázaro morre, mas Jesus está aqui. E Jesus ressuscita Lázaro após 4 dias. E quem pode ter experiência? Quem tem intimidade. Quem tem intimidade. E essa intimidade, que eu falo muito no meu livro, é uma intimidade que quando você está no fundo do poço, você é a pessoa mais feliz do mundo, porque você tem o que é mais importante, tem o Senhor Jesus. É verdade. É escolher a melhor parte. É a presença. Posso contar umas loucuras ou não? Pode. Posso contar uma loucura? Porque depois eu tenho uma pergunta para a pastora. Amém. Eu vou contar uma loucura, porque assim, ó, a gente fala, mas o povo que às vezes está lá, mas o que é essa intimidade, esse relacionamento? Tem uma mulher de São Paulo que ela tem a tia dela aqui de Blumenau da nossa igreja. Pastor, tu ora por ela? Sim, eu estava no meu trabalho. Eu mandei um áudio para ela de oração, um áudio bem rapidinho, assim, sabe? Uma oração bem simples. Mas eu comecei a questionar e falar com o meu amigo Espírito Santo, que ele é meu amigo. Eu considero ele o meu melhor amigo. Até a minha esposa, eu falo para ela e meus filhos assim, ó, eu amo vocês demais, mas em primeiro lugar é Ele. Porque a Bíblia diz, né? Buscai primeiro o reino, primeiro é Ele, depois a nossa família. Um certo americano, um pregador americano, não lembro o nome dele agora, ele disse que quais as 3 coisas mais importantes da vida de vocês? Todo mundo, Deus, 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 né? Família, trabalho, Deus. Aí ele falou assim, não, a coisa mais importante da vida de vocês é primeiro família, depois trabalho e depois ministério. E todo mundo olhou assim regalado. Mas onde está Deus? Assim, ó, ele mandou escrever num quadro. Ele assim, Deus é o quadro. Aleluia. É só você saber montar. Se tu botar o trabalho na frente, você perde a família. Botar o ministério na frente, você perde. Agora, se botar a família na frente, Deus é o quadro que está cuidando de todas as coisas. Aí eu comecei a conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que está acontecendo com essa mulher? Ele assim, vaso. Aí eu assim, vaso, ele é vaso na sala. Eu assim, Espírito Santo, eu vou falar isso para a mulher, tem vaso na tua sala? Porque geralmente tem vaso na sala. Ele assim, ela assim, pastor, tem vaso na sala, escrevendo a mensagem para ela. Ela assim, Espírito Santo, tem vaso e agora? Ela disse assim, o Espírito Santo, terra. Ele é bem objetivo nas palavras, ele não fica explicando tudo, sabe? Eu assim, tem terra nesse vaso, podia ser de plástico. Tem terra, pastor, e tu tá me assustando. O Espírito Santo tem um vaso na sala, eu conversando e trabalhando e conversando com ele. E tem terra. E agora? Essa terra foi tirada do cemitério. Um trabalho de feitiçaria para a pessoa cometer o suicídio. Então, naquele dia, sem eu saber de nada, ela estava escrevendo uma carta para a própria família, o seu esposo e suas crianças, que ela ia findar a vida dela naquele dia. Meu Deus. Mas através de uma amizade, de um relacionamento com o Espírito Santo, que ele vê em todos os lugares, nos 4 cantos da terra, ele viu a situação amarga dessa família e ele deu livramento. Ele assim manda ela jogar fora. Era uma seta na casa dela, lançando sobre a mente. E depois ela começou, né, a melhorar a vida dela, a situação dela. Então, assim, ó, às vezes as pessoas não entendem, mas o Espírito Santo fala. E basta a gente estar com o ouvido atento à sua voz. Ele fala, ele dá sinais. E os sinais, nós precisamos estar atentos a esses sinais.
Porque o tempo todo o Espírito Santo está dando sinais. Sim. Nós estamos aqui porque ele deu um sinal ontem. E depois ele fez. Porque quando Deus nos pede algo, você não tenha medo quando Deus te pedir algo. Porque ele vai dar a direção, ele tomará conta, ele mostrará o caminho e acontecerá no tempo determinado Aleluia. que ele quer. Pastora, amada, ela me chama de amada. Meu Deus, parece que faz anos que eu te conheço. Porque a nossa amizade é do céu. do céu, Espírito Do céu. Santo. Tem uma coisa que você me se alegra muito com a palavra que eu falo. E algumas ministrações já foram 4 ministrações Foram. no segundo encontro. Que coisa linda, ainda teremos mais. Deus é lindo, Deus é poderoso, Ele É pode só o tudo. começo. Quando eu falo um pouco o meu relato da minha vida, do meu livro, que eu digo que ele me tirou do pó. E eu falo que hoje essa Ana, que era pobre, nua e miserável, pobre, nua e miserável, por que mexe tanto? Você diz, Ana, quando eu ouço, por que alegra tanto o teu espírito? Desde o primeiro dia você já falou sobre isso. E o que a gente vê, Ana? É muito lindo, porque nós que lidamos com pessoas, a gente lida muito com o ego das pessoas, sabe? A gente ensina muito, como disse o pastor, as pessoas se esvaziar de si mesma, entender que Deus é soberano em todas as coisas. E quando eu ouço você, Ana, né, uma empresária, uma mulher bem-sucedida, né, na área financeira, que é algo que acaba mexendo muito com o orgulho humano. Aí você, quando você vai ministrar, você diz assim, eu sou nu, pobre, miserável, sem o Espírito Santo de Deus. Tudo que eu tenho é dele e por ele são todas as coisas. Se não for ele, eu não consigo fazer nada. Então, sempre que você fala isso, eu olho para você e eu vejo alguém que realmente se esvaziou de si mesma e disse, Senhor, faça comigo conforme a sua vontade. E o ministério Amém. é isso, Ana. É você entender que não é você que faz. É o Senhor. Quando o Senhor deu a ordem para nós, que era o tempo de Hebron nascer. Você imagina uma menina, adolescente, lidando com todos os conflitos de uma adolescência, e o Senhor me arrebata em espírito. E aí me leva até essa visão da casa de Hebron. Só que ele não me explica, porque Deus ele não vai te entregar tudo de uma vez. E quando eu leio o seu livro, eu vejo isso. Eu vejo que o Senhor foi desenrolando a história, sem te explicar. Inclusive, ontem no nosso encontro, eu imprimi uma parte do seu livro que fala sobre isso, que você não entendia no momento. Mas hoje você entende. Sim. Porque foi gerado esse testemunho. E a mesma coisa na nossa vida e no nosso ministério. Mais de 20 anos esperando. Uma visão. E depois o Senhor mostrando de novo. E na terceira visão, só na terceira visão, Ana, que aparece o nome. Bem-vindos à casa de Hebron. Vendo a dimensão da visão, Ana, parecia algo gigante. Algo que já ia nascer grande. Aí Deus nos mostra uma casinha. Eu amo essa história. Uma construção inacabada. Um chão batido. Um lugar improvável. E ele olha para nós e diz assim, ó, é aqui. É aqui que vai começar a obra grandiosa que eu tenho na vida de vocês. E nós, por conhecer a grandeza do Espírito Santo, dissemos, sim, Senhor, faça conforme a tua vontade. Ana, nós fomos muito julgados, muito... Como isso? É uma construção, não tinha iluminação adequada, não tinha espaço adequado, tinha algumas cadeiras, alguns bancos ali. E o Espírito Santo dizia aqui, quando nós começamos a campanha de oração ininterrupta, que depois nós vamos falar que completa 1000 dias, né? Isso. E o pastor trazia papelão, porque o chão muito úmido, para que nós dobrássemos os nossos joelhos Meu Deus. sobre aquele papelão. E lembrar da visão me fazia enxergar algo grande, imenso. E Deus estava me mostrando. Eu começo da maneira que eu quero.
Porque quando vocês chegarem aonde eu quero que vocês cheguem, vocês vão entender que não é vocês que fazem, mas sou eu. Então é sobre isso, Ana. É sobre entender que os feitos de Deus têm um tempo determinado. Não acontece assim. Não. Ele tem a forma de agir. Lendo o teu livro, conhecendo a tua história, a gente se identifica, né, pastor? Eu li o livro da Ana em 3 dias. Foi. Eu não conseguia parar de ler esse livro, porque ela tem uma profunda intimidade com o Espírito Santo. E quem tem intimidade com o Espírito Santo, eu também quero conhecer. Porque ele é meu amigo e bate as coisas que acontecem com você, como aconteceu com a gente também. Então, quando ela está se referindo a Hebron, a gente fala que casa de Hebron é intimidade com o Espírito Santo. É oração, né? Eu ficava bravo, Ana, quando o povo perdia os papelão lá, que eu tinha que ir lá buscar papelão de novo. Porque daí para não sujar, né? Mas tem algo tão extraordinário que aconteceu ali na casa de Hebron, que nós precisamos morar na casa de Hebron. Precisamos, e não estava fechado o ambiente, não tinha os portais ainda de vidro ali, só aquelas madeirinhas que tampa a construção. E todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo com esse pastor e com essa pastora? Né? Morar ali dentro. Começamos do nada. Nós estávamos com uma cama e uma geladeira, né, amor? Nós tínhamos perdido toda a nossa mudança. Mas eu tinha certeza que o Espírito Santo estava ali. Chegou um grande inverno aqui na cidade de Blumenau. Eu estava orando, né? A gente começou a orar, a gente ora todo dia na casa de Hebron, né? Aí eu olhei para os portais, assim, tinha a janela grande, a porta menor da entrada e a porta que era da garagem. E tinha uma divisão no meio que foi quebrada essa parede, que ia ser o meu local de trabalho, né? Que eu desisti dele. Pediu. O Senhor pediu a construção, daí eu quebrei a parede do meio e fiz aquele espaço com a garagem para fazer a igreja. E eu estava orando um dia frio, preocupado, Senhor, nós estamos aqui, o vento vai entrar. Como é que vai ser? E quando eu terminei de orar, eu vi como se fosse uma neblina nos portais tampando, sabe? Aleluia. Quando eu boto o pé do lado de fora, estava frio. Quando eu boto o pé de dentro, estava quente. Aleluia. A ponto da nossa pequena Helena tá dormindo à noite assim, pai, mãe, tira o cobertor, que eu tô com muito calor. Assim, mas como? Espírito Santo. Como se tá frio? E tudo aberto. Então, assim, ó, é o extraordinário quando a gente tem intimidade em relação com o Espírito Santo, ele cuida de tudo. Então, Casa de Hebron nasceu com esse propósito, né, amor? Verdade. É isso, Ana, assim, como na tua trajetória, o Senhor forjou. Eu, uma mulher que gostava às vezes de reclamar, sabe? Assim, aí o Espírito Santo me ensinou. Gratidão. Gratidão. E de todo esse processo de nós morarmos ali dentro da igreja, ter que dividir o nosso espaço, né? Pessoal da nossa família, entregando ali para o Senhor aquilo que Ele nos pediu. Tem algo que eu carrego comigo. E eu digo, Senhor, eu passei por todo esse processo e eu consegui só agradecer. Não teve um dia, Ana. Eu falo isso diante do mundo espiritual. Amém. Que eu questionei, que eu reclamei. Eu acordava todos os dias me alegrando. Eu via as minhas coisas pelo chão, as minhas roupas dentro de caixa. Eu via a água entrando dentro de casa nos dias de chuva, porque devido à construção inacabada, muita infiltração. Nós sentávamos na mesa, ali a gente fazia devocional com as nossas filhas, orávamos, agradecíamos, cantávamos, celebrávamos. Nenhuma das adversidades que nós enfrentamos na casa de Hebron conseguiu parar o chamado. As orações seguiram todos os dias. Amém. Deixa eu falar algo aqui, que vem no meu coração. Pastor. Dá vontade de correr, pastor? Dá. Lá Tu dentro. é o pastor super-homem? Não. Teve um momento, uma fase, que a nossa vontade era de correr. Aí a nossa pequena modelinho veio uma oferta lá da China. Tudo pago, avião pago. Ficar de 3 a 6 meses ou até 3 anos. Né? Nós ia ganhar muito dinheiro em cima dessa menininha aí. Esse milagre de Deus.
Aí eu assim, eu imaginava o avião, Ana, eu imaginava o avião pousando na nossa rua e dizendo, entra aqui, sai. Sai desse problema. Você sai dessa loucura, dessas perseguições, dessas afrontas. A vontade era entrar dentro do avião e ir para a China e esquecer tudo. Mas eu disse para ela assim, não, nós temos um propósito. Deus está nisso? Será que não é uma oferta para nós sair do propósito de Deus? Aí começamos a orar, porque bate na gente, mexe com a gente. Começamos a orar e o Senhor disse não. Não. Vamos continuar. Não. Estamos ali. Debaixo firme. da vontade de Deus. Então o importante de tudo isso, porque a intimidade e o relacionamento com o Espírito Santo, ele te leva a fazer sempre a vontade dele. E essa intimidade, nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Uma mulher que reconhece a sua identidade no Senhor, ela é uma mulher grata. Ela é uma mulher que ela ama, ela transborda a essência dela, o cheiro de Cristo. E tudo se torna tão lindo. Quando eu pisei em Hebrom, tomei as águas de Hebrom, eu nunca mais fui a mesma. Mas o Senhor, Ele me conhece. Ele me conhece no meu íntimo, no meu coração. E Ele sabe que tudo que eu passei, eu gostava daquele momento do meu livro, daquela intimidade e da simplicidade do fundo do poço, daquelas senhorinhas orando, daquela igreja pequenininha. Aleluia. Que quando eu me vi com o Senhor abençoando minha vida, transbordando, eu disse, cuidado, paizinho, que eu não quero me perder. Eu me coloco diante de ti, que eu não quero me perder. Agora é a chave espiritual. Agora é o que o Senhor está me entregando. Eu estou no meio de muitas bandejas. Sim. São muitas situações que chegam. E tinha outras que eu olhei assim e eram grandiosas. Eu disse, e se eu me perder? Jesus. Aí eu disse, a minha intimidade e o que o Senhor faz pela minha vida é o que alegra o meu coração, é o que me faz viver, acordar todos os dias, são as tuas misericórdias. Não quer dizer que não temos problemas, mas mesmo que a gente sangre, mesmo que doa, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, nós só glorificamos. E aí foi quando o Senhor me levou em Hebrom por um propósito. Qual, pastor? Qual o propósito que o Senhor acha que Deus me levou em Hebrom? Deus a intimidade. Deus tem um grande propósito na tua vida. Porque você já tem intimidade com o Espírito Santo. Amém. E aqueles que têm intimidade, íntimos do Espírito Santo, eles estão levando, o Senhor está levando para a casa de Hebrom. Então algo tremendo tem que acontecer na tua vida. Não é por acaso que nós nos conhecemos ali no Parque Ramiro, né? Nós estávamos fazendo evangelismo, né? E a Ana e o Ricardo lá de Recife. Né? De férias. De férias, né? Teve esse encontro e foi marcado naquele sábado. E no domingo, você acabou indo no culto das primícias, que todo culto de manhã, às 9h30 da manhã. E você estava lá. Meu Deus. E o Espírito Santo te abraçou. Jejuando, orando, fazendo um pedido que nós vamos, no outro podcast, no próximo episódio, nós vamos contar o que Deus fez, o mundo espiritual, enquanto eu estava em Hebrom. Se moveu. Mas sabe o que acontece na nossa vida? Eu estava lendo o teu livro também, marcou algo no teu livro muito importante, que você estava numa fase da sua vida que você já estava bem. Você já tinha passado tudo, o Espírito Santo te derreteu. Te derreteu. Tirou tudo aquilo que não prestava em ti. Te deixou limpa. Né? Aí chegou uma parte da tua vida que eu estava lendo, que você estava tão bem, até financeiramente, que o Espírito Santo começou a te derramar mais. E vir mais proposta de trabalho. Né? Na pandemia, você cresceu na pandemia. E assim, meu Deus, na pandemia. Aí eu lembro que você falou no teu livro que eu assim, Espírito Santo, não preciso de mais. Ele disse, Ana, eu estou te dando porque eu sei que isso não vai atrapalhar o teu relacionamento comigo. Então assim, ó, por que o crente passa prova?
Por que que o crente passa, né, frustrações da vida? O Espírito Santo nos derrete primeiro, porque ele não vai derramar algo na nossa vida para nos perder. Então, quando a gente atinge esse nível de relacionamento com ele, aí intimidade profunda, qualquer coisa que aparecer na tua frente não vai te tirar a intimidade. O avião para a China que nós ia, né? Tava querendo, não tirou o relacionamento. Não tirou. Podia aparecer qualquer coisa. Então, assim, ó, na nossa vida no cristão, sempre vem um prato muito lindo e maravilhoso para querer tirar esse relacionamento. Ana, um detalhe, quando a gente estava vivendo ali aquele processo de morar dentro da construção, morar ali dentro da igreja, né, sem nenhum tipo de estrutura, enfim, a minha cunhada, que mora em Criciúma, ela estava começando na fé ainda, não entendia muita coisa, ela dizia, vocês não precisam disso, venham pra cá, porque, né, meu esposo temos casa lá em Criciúma e ela disse, eu tiro o inquilino, vocês vêm, volta. E o Espírito Santo falava com a gente, né, amor? É um processo. Quando ele cuida. Aguentem, suportem. Então a gente entendeu, se a gente fugisse, ia resolver, num primeiro momento ia trazer um conforto e depois, e viver longe dos propósitos de Deus. Vale a pena? Não. É muito importante reconhecer quem somos em Cristo e semearmos para o reino. Muitas pessoas pensam que semear é só com dinheiro. É só se você tiver para dar. E muitas vezes semeamos com amor, com palavras que alguém ali está passando por uma situação, que às vezes uma simples palavras. Um abraço, um sorriso, às vezes salvam a vida. E isso é muito lindo. Passa muito rápido o tempo. Qual é o propósito da casa de Hebron? O propósito da casa de Hebron é algo muito profundo. E o Espírito Santo, ele já tem mostrado para nós o futuro da casa de Hebron. O futuro de 10, 15, 20 anos. O Senhor já tem mostrado. Só que eu vou deixar esse momento, né? Quem sabe para o próximo podcast, para dizer o que vai acontecer com a casa de Hebron. Mas eu vou dizer para vocês. São muitas movimentações. Eu fiquei impactado porque a casa de Hebron não é uma igreja que o pastor Jean e a pastora Alexandra quiseram abrir por vontade própria. Não. Ela me conhece, eu não boto o meu pé onde, né? Então, foi o Espírito Santo, uma ordem dele. Então, a prioridade, né, de casa de Hebron é sempre oração e intimidade. Verdade. Tem que ter oração, tem que ter intimidade. Porque nesses 1000 dias, né, que está acontecendo aí... Oração né, ininterrupta. Oração todos os dias. Daí, quem vai na casa de Hebron já sente poderosamente, fortemente a presença Pastor, do foram Espírito Santo. 1000 dias de oração. 1000 dias de oração. A oração, ela nos faz transbordar. Ela nos leva a um nível, assim, de relacionamento com o Senhor, assim, que não encontramos palavras para descrever, né? Porém, todavia, contudo, tem uma pergunta para lhe fazer. A fé, o relacionamento, é treinável. Para quem tem dificuldade, é treinável. Qual é o conselho que o senhor deixa? Porque assim, ó, aquele que tem uma intimidade com o Espírito Santo, né, ele tem uma confiança. Porque está nele. Ele se apresenta para ele. Então a fé transborda. Aquele que ainda não tem essa intimidade, um relacionamento, a fé para ele tem que ser construtiva, todos os dias construindo aos poucos. O quê? Confiando. Exemplos. Vida financeira. Se eu abrir um portal, todo mundo, né, tem problema na vida financeira. Mas se aprender a descansar no Senhor, confiar nele, ele vai trabalhar. Porque às vezes a preocupação, a ansiedade atrapalha. O que a pessoa vai fazer? No desespero. Vou fazer um empréstimo. Eu vou atrás de um agiota.
sem consultar o Espírito Espírito Santo. Mas se consultar ele e fizer propósito, eu digo para movimentar a fé, jejum, oração. Jejum de guerra, de 3 dias. Isso é treino. É treino, Ler é a todos palavra. os dias. Isso. Ler a palavra. Ler a palavra, orar todos os dias, dia. né? E praticar. Eu orei, estou treinando. A pessoa não vai para academia, não treina? Isso. Sim, Todos os dias lá. Se ela fica uma semana sem ir, o corpo já sente. ela não consegue, ela já fica com preguiça de ir na próxima de novo. Esfria. Esfria, daqui a pouco vai se sentindo gordinho, e parece que eu engordei. A oração é a prática Oh, te glória. dá essa garantia. Aleluia. Eu tô firme, eu tô na presença, conectado todo dia. Eu vou orar. Ontem eu estive com um amigo meu, ele tá com um probleminha, ele tava revelando para mim um probleminha, eu disse, faz jejum 3 dias, tu vai ver. O Espírito Santo vai te revelar. Então é algo que quando a gente ora, né, e pratica a oração com jejum e com a palavra, porque ele é a palavra. Então ele é o verdadeiro alimento. E ele também é as águas. Quando a gente bebe dessas águas, a gente não terá mais sede. Então assim, ó, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, se eu contar as loucuras que eu já fiz com o Espírito Santo, ele me deu Temos resposta. muito pra contar. Ele me deu resposta. Quem sabe no próximo podcast, assim, as loucuras do pastor Jean com o Espírito Santo. Mas pelo menos, Não. pastor, uma coisa é certa. Graças a Deus, porque o senhor leu meu livro, o senhor disse ela não é doida. Né? E outra coisa, conversar, Ana, todos os dias com o Espírito Santo. Porque as pessoas têm que a oração é dobrar o joelho, um momento com Jesus ali, amém. Mas não é só aquele momento. O tempo todo. A Bíblia diz orai sem Sem cessar. cessar. Como é que eu oro sem cessar? Eu oro no meu trabalho. Eu tô indo de carro pro meu trabalho, eu tô orando, falando com o Espírito Santo. Isso. Meu trabalho, às vezes eu tô Seu trabalhando, eu tô em silêncio, aí o pessoal que trabalha comigo, o que tá acontecendo com ele? Tá quietinho hoje. Nada, eu tô aqui conversando com o Espírito Santo. Largo o celular, largo tudo, fico parado, me concentro no Espírito Santo. Vamos conversar comigo. Tá entendendo? Então, assim, as pessoas precisam se esvaziar, conversar todos os dias. Chega de noite, Espírito Santo, obrigado por esse dia. Conversar com ele. Outra coisa que eu ensino na igreja, Ana. Todos os dias, quando você acorda, não pega o seu celular primeiro. Não pega o seu celular e faz assim, ó. Bom dia, meu amigo Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo fôlego de vida. Nós temos um grupo que todos os dias é assim, logo cedo, nós agradecemos. Bom dia. Tem crianças na igreja, na casa Amigo de Hebron, Espírito que Santo, o pastor Jean coloca bom dia, amigo Espírito Santo. Tem uma criança, o Heitor, né? O Heitor que disse que ele dá bom dia, disse, mamãe tem que aprender a dar boa noite pro Espírito Santo também. Né? Bom dia. Então, assim, a gente é testemunho, como diz lá em João, né? Atos, do primeiro capítulo, ali no versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Então, assim, nós somos o quê? Testemunha. Eu sou obrigado a testemunhar e falar quem é o Espírito Santo. Fazer ele conhecido, né? Fazer ele conhecido, de nós visitar casas e falar do Espírito Santo, as pessoas começam a chorar, tipo dizendo, por que eu não faço isso? Por que eu não converso com ele? Por que eu não busco ele? Tá entendendo? Amém. Ana, e ele falando ali, né? Você falando que, então o pastor sabe que eu não sou louca, né? Porque a gente vê o livro, ouve, né, os testemunhos e lê tudo que passou na vida da Ana. E ele chegava em casa, porque esse livro era pra eu ler primeiro, né? Ela entregou pra mim. E aí ele começou a ler, disse, amor, eu não consigo parar, eu vou terminar de ler e depois tu lê. 400 páginas. 400 páginas. E aí cada vez que ele chegava pra almoçar, ele dizia, ele é muito parecida comigo, com as experiências com o Espírito Santo, porque eu tenho que confessar algo hoje aqui. Eu nasci em um berço cristão, né? Neta de pastor. Eu cresci num campo missionário com meus avós e eu aprendi a me relacionar com o Espírito Santo depois que eu me casei. Que lindo. Ana, eu vivia, claro, um relacionamento com o Senhor. O Senhor sempre me mostrou muitas coisas em visão, em sonho. Mas essa coisa da intimidade, de entender que o Espírito Santo tá ali, que eu converso com ele como o melhor amigo, Isso aí, eu aprendi, como você disse, que é algo que você constrói. Isso. Olhando a intimidade e o relacionamento
do meu marido com o Espírito Santo. Eu tenho o meu quarto, o meu cantinho, que todos os dias eu olho pro meu marido e eu digo, amor, agora é minha hora com ele. Aleluia. Não quero, eu preciso, ele me renova. Ele precisa, como eu posso dizer, endireitar as minhas veredas, Aleluia. aplanar meus caminhos. Eu Sim, preciso sim. dele. Por isso que uma chave. Silencia o mundo Aleluia. para ouvir a A voz voz. de Deus. Deixa eu falar algo que veio do meu coração, Fale, pastor. que você perguntou sobre o futuro da casa de Hebron. Eu vou deixar só uma pincelada aqui de algo. Um spoiler. Que isso nem chega, né? Mas até para o nosso amigo que está gravando aqui no estúdio, que está gravando esse momento, que hoje é 8 de maio de 2026, bem na data do meu aniversário. Ele sabe, o nosso amigo ali que está gravando, que aqui a cidade de Blumenau é marcada no mês de outubro a Oktoberfest, né? A grande festa que tem em Blumenau, vem gente do Brasil Mundo inteiro inteiro, e do mundo inteiro aqui nessa festa. Mas tem uma promessa na casa de Hebron, que eu quero deixar registrado hoje, porque as coisas do Espírito Santo a gente tem que registrar, Tem que né? registrar. As promessas que ele fala, Amém. que a casa de Hebron futuramente vai apagar esse nome, a Oktoberfest. Será conhecida na cidade de Blumenau, que as grandes manhãs das primícias na cidade de Blumenau. Aleluia. Que vai haver cura, libertação, Aleluia. transformação. Aleluia. Você vai ver o que vai acontecer, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer. Aleluia. E toda honra, toda glória, É todo para louvor. ele. É para Aleluia. Amém. Aleluia. E para finalizarmos, passa muito rápido. Meu Deus, Está acabando o muito tempo. rápido. Ontem aconteceu a noite dos feitos de Deus na vida de Ana. Eu cheguei na quarta-feira, ministrei na igreja, que foi Primeiro culto. primeiro culto À noite, à porque o noite, nosso culto é só de manhã. intimidade com o Espírito Isso, Santo. encontro com o foi Espírito Santo, lindo. foi lindo. Ontem a pastora, com muito amor, muito carinho, quero lhe agradecer. Que noite especial. Glória a Deus. Tudo com muito zelo. Cada detalhe. Quando eu cheguei, o meu coração se alegrava. E aquelas mulheres. Sedentas. E foi uma noite linda. E estamos programando outra para julho. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. E pastor, o Senhor, Ele se fez presente. O Espírito Sim. Santo nos guiou a noite toda, em tudo. tudo. A E foi tão programação foi toda lindo. dele, foi toda dele. Eu tava comentando ainda Tudo com a Dai. com tanto esmero. Vocês Sim. não têm noção do que elas fizeram. Tudo muito lindo. Olha isso. Todos os detalhes, assim, pensados e inspirados pelo Espírito Santo. Muita gratidão, né, a todas que se empenharam. A Dai, maravilhosa, que é nossa companheira, é alguém que honra o nosso ministério desde o começo. E ela cuidou de todos os detalhes. Eu sempre, né, na agitação do trabalho, atendendo a igreja, a demanda dos irmãos. E aquilo que nascia no meu coração, eu dispensava para ela, olha... Assim, não deixa comigo. Vamos fazer assim, o Espírito Santo quer assim. Aí ela mandava também aquilo que inspirava o coração dela. E foi assim, extraordinário. Foi lindo. E já estamos em oração, porque Sim. o próximo será em julho. O Senhor já está direcionando Sim. até como vamos semear, como Sim. vamos colher. Exatamente, exatamente. E é um momento muito especial para mim, para os feitos de Deus na vida de Ana. Só o Senhor na minha vida para me colocar diante de vocês, Amém. para estar em Hebron. Aleluia. Muito obrigada, pastor, muito obrigada. Gratidão, Pastora, muito Ana, obrigada por gratidão. tudo. E nessa manhã, quando eu fui tomar banho, eu falo muito com o Espírito Santo quando eu tô tomando banho, principalmente quando eu tô lavando cabelo. E aí o Senhor falou no meu coração um versículo que queima desde que eu cheguei, que eu falei para vocês. Alarga o espaço da tua tenda. Glória a Isaías 54:2. E não alarga, estenda o todo da tua habitação. Aí, por que todo, Ana? O pastor sabe. O todo é um todo no sábado que o Senhor está mostrando as estacas. E ele entendeu, porque o Senhor queimou o meu coração. Glória a Deus. E não impeça. Alonga as tuas tendas e firma bem as tuas estacas. E eu vou levar esse nome todo no meu coração.
E no Forte. próximo podcast, nós vamos falar sobre esse todo no sábado. Porque quando o Senhor me falou, quando o Senhor falou ao meu coração, entrega essa palavra. Mas quando ele escreve, Ana, escreve, que eu fui escrever. Aí ele, presta atenção, Ana. Aleluia. O nome todo, Ana. Aleluia. Eu, Jesus, eu tomando café. Eu, Jesus, como o Senhor é lindo. Lindo, Oh, lindo. aleluia. Glória a Deus. Estamos chegando ao fim. Ao fim, com muita gratidão. Primeiro podcast Os feitos de Deus. na vida de Ana. Meu Primeiro episódio de muitos. Primícia, Ana. Assim como está sendo em Hebron. Primícia. Agradecemos a Deus por esse momento. Que o nosso querido amigo Espírito Santo continue abençoando esse podcast, a Que tua assim vida, seja. esse trabalho maravilhoso. Que assim E seja. que venha a cada Jesus. palavra direcionada, venha entrar nos corações, aqueles corações aflitos, necessitados. Aleluia. E conhecer, que o Senhor venha fazer conhecer através dos podcasts o Espírito Santo de Deus, a realidade, a fortaleza e a sua presença sobre a nossa vida e na vida daqueles que estão ouvindo em nome de Jesus. Amém. Obrigado por tudo. O coração. Seu coração é precioso. Entregue ele para o Senhor. E uma coisa eu te digo: a boca fala do que o coração está cheio. Que esse podcast seja um alimento para teu espírito. Obrigada.